Tudo bem, pessoal? Aqui é o Nelson, organizador do blog Gambarosê. O quadro de hoje é o Gramática Expressa, no qual trataremos sobre a ordem dos termos da oração. A estrutura básica de uma sentença em português pode ser descrita como sujeito, verbo e objeto. Observe a oração. O professor ensina japonês. Aqui temos o professor como sujeito, ensinar como verbo e japonês como objeto direto do verbo. Com relação à estrutura de oração na língua japonesa, muitos, até mesmo professores, dizem que é o que chamaremos de ordem invertida, isto é, sujeito, objeto e verbo. Assim teríamos: 先生が日本語を教える。 o professor é quem ensina japonês. Primeiro temos o sujeito, 先生、 professor. Depois, 日本語、 língua japonesa como objeto direto do verbo. E depois, 教える。 ensinar como verbo. Contudo, em japonês, o elemento fundamental é apenas o verbo. Qualquer coisa que venha antes do verbo não precisa estar em uma ordem específica, e nada mais do que o verbo é necessário para se construir uma sentença completa. Além disso, em se tratando da língua padrão, o verbo deve estar sempre no final. Não importa em qual posição uma palavra está dentro da sentença, pois, como vimos no vídeo O Básico sobre Partículas, sua função gramatical é identificada pela partícula que a acompanha. A partir disso, somos capazes de entender a grande importância que tem o uso correto das partículas. Veja o exemplo. 先生が日本語を教える。日本語を先生が教える。 A oração 2 está com os termos invertidos, mas significa a mesma coisa. O professor é quem ensina japonês. Mesmo com os termos invertidos, a função de cada um dos termos é indicada pelas partículas. Podemos classificar isso como padrão na língua japonesa. Entretanto, conversas diárias costumam ser caóticas em qualquer idioma, e é comum que as pessoas digam a primeira coisa que vem em suas mentes, sem pensar na sentença como um todo. Por isso, na linguagem casual, o padrão que vimos é muitas vezes quebrado. Veja o exemplo. 先生が日本語を教える。 Essa é a estrutura padrão. 教える。日本語を先生が。 Esse é um dos modos como a oração poderia ser construída na língua casual. Já que citamos a língua casual, um fato muito importante que você precisa considerar é que, embora as partículas desempenhem um papel crucial para que uma sentença tenha sentido, há algumas que são muitas vezes omitidas no japonês do dia a dia. Veja o exemplo. 先生が日本語を教える。先生日本語を教える。 Aqui omitimos as partículas ga e o. As partículas que são omitidas com maior frequência são o a, ga, o e ni. Isso realmente pode dificultar o estudante iniciante. Mas lembre-se de que nessas horas, o contexto e um senso de gramática são nossos fortes aliados, e eles nos ajudarão a esclarecer o papel dos elementos dentro da sentença. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Também
Siga a gente em nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Se você quiser fazer uma doação em dinheiro para o projeto, acesse o link do PagSeguro. Muito obrigado e até o próximo vídeo.